Olá, queridos e queridas leitoras do Cinepop. My name is Optimus Prime. Opa, meu nome é Renato Marafon, eu sou editor-chefe do Cinepop e hoje venho fazer a crítica pra você de uma das maiores surpresas de 2018, um filme que eu fui assistir com expectativa baixa e saí do cinema com um sorrisão no rosto. Que filme é esse? Bumblebee, conta pra gente, o seu filme é bom? Essa barra quer gostar de você, então me ajude Essa barra quer gostar de você, yeah. Sim, galera, Bumblebee foi uma grata surpresa. Quem diria que a franquia Transformers iria entrar no eixo depois de 5 filmes dirigidos pelo Michael Bay. Eu gosto muito do primeiro filme de 2007, aquele estrelado pelo Shia LaBeouf, antes ele surtar, e pela Megan Fox, maravilhosa, na época ela estava mais bonita. Foi um filme simples, ele tinha um roteiro e tinha cenas de ação mirabolantes. Mas a cada filme que o Michael Bay ia dirigindo, ele ia colocando mais cenas de ação psicodélicas e esquecendo o roteiro. Então a gente tinha dezenas de personagens, dezenas de robô, dezenas de coisas acontecendo na tela e quase dava convulsão na gente. Era muita informação, muita ação e isso foi acabando cansando o público e os filmes foram perdendo aí dinheiro até chegar no 5º filme, que não arrecadou tanto nas bilheterias. Então Steven Spielberg teve uma ótima ideia. Vamos fazer um derivado focado no Bumblebee, que é o Transformer mais carismático de todos, é o que eu mais gosto. E vamos chamar um diretor pra comandar que não seja o Michael Bay, e foi a maior acerto da franquia. Galera, Bumblebee é uma deliciosa aventura oitentista. Ele se passa nos anos 80 e ele consegue lembrar todos aqueles filmes que a gente se apaixonou nos anos 80, os filmes dirigidos pelo John Hughes, Gatinhos e Gatões, Curtindo a Vida Doidado, Clube dos 5, e também da Amblin Entertainment, a produtora do Steven Spielberg, que também produz esse filme, que fez os clássicos Gremlins, Os Goonies e ET, o Extraterrestre. Aliás, eu vejo muitas conexões entre Bumblebee e ET, porque os dois filmes são focados na amizade de uma garotinha com uma criatura alienígena, essa daqui, ó. A história se passa em 1987 e a gente conhece a garotinha Charlie, vivida maravilhosamente bem pela Hailee Steinfeld, que já tinha feito aí The Edge of 17, que aqui no Brasil recebeu o título Quase 18, passou despercebido nos cinemas, mas é um filmão. Aqui ela interpreta a Charlie, uma garota que também tá fazendo quase 18 anos, ela tem 17 anos, e ela perdeu o pai dela num acidente, então ela vive com a mãe, o padrasto e o irmãozinho. E ela tá passando por todos os problemas que uma adolescente passa. Ela acha que a mãe dá mais atenção pro irmãozinho, ela sente muita falta do pai, que ajudava ela a montar carro todo fim de semana, eles tinham uma grande conexão. Então ela é uma jovem revoltada e a única diversão dela é terminar de consertar um carro que ela e o pai dela tentavam consertar desde antes de ele morrer. Um dia, ela encontra um fusquinha amarelo. Quem será que é? E é ele mesmo, o Bumblebee. Ele caiu aqui na Terra depois de um problema em Cybertron e ele tá fugindo, tentando salvar a raça humana. E eles vão se juntar para combater duas ameaças. Os Decepticons, que se juntam ao governo dos Estados Unidos para tentar encontrar o Bumblebee, sem saber, é claro, que os Decepticons querem acabar com a raça humana e dizimar o planeta. Mas não se engane, pessoal. Esse filme é uma aventura deliciosa para toda a família. Ele não é só focado na ação, ele tem um roteiro muito gostoso. A gente se apaixona pela Charlie, pelos dilemas dela. Ela é uma garota que ela tá tentando se situar no mundo. Então ela tem problema na escola porque ela não é tão popular, e aí o vizinho dela é apaixonado por ela. Então ele tem a mesma pegada do primeiro Transformers, aquele com o Shia LaBeouf, que não era tão focado nos robôs, e ao mesmo tempo ele consegue remeter ao desenho dos anos 80. Então a gente tem um novo visual agora dos Autobots, o Bumblebee ele já tá mais redondinho, ele lembra muito mais o Bumblebee no desenho animado dos anos 80. E aliás, esse filme ele traz uma nostalgia incrível, porque ele consegue pegar todos os elementos do desenho animado dos anos 80, juntar com os elementos da década de 80 que o filme se passa e trazer uma aventura pra gente que lembra os filmes dos anos 80 que a gente cresceu assistindo e que a gente ama de paixão. Ai, meu Deus!
dirigido pelo Travis Knight, que só tinha dirigido até agora a animação Cubo e as Duas Cordas. Esse filme ele consegue deixar de lado aquela ação exaustiva do Michael Bay, que era muito pirotécnica, que deixava a gente até zonzo no cinema, e ele foca muito mais na amizade entre a nossa protagonista e o Bumblebee. E vale lembrar que é uma história de origem. Então a gente vai entender por que o Bumblebee não fala, por que ele perdeu a voz, por que o Bumblebee tem o formato de um fusquinha. Então são várias coisas que a gente não sabia até então na saga, nos cinemas, e esse filme ele serve como um epílogo para aqueles filmes do Transformers que a gente já tinha visto nas telonas. Ele tem bastante cenas de ação, a gente abre o filme numa grande cena de batalha, a gente vê o Optimus Prime e tal, mas depois quando ele cai na Terra, ele vira muito mais um filme sobre amizade, sobre família, sobre sentimento, e ele consegue conquistar o nosso coração fazendo isso. Não deixa a ação do lado, mas ao mesmo tempo ele foca muito mais nos humanos e na relação dos humanos com o Bumblebee, que é o Transformer mais carismático e mais divertido de todos. Aliás, as cenas mais engraçadas do filme são protagonizadas pelo Bumblebee. Ele tá com medo quando ele cai aqui no planeta Terra, ele é como uma criança, então é muito legal, eu dei muita risada. A gente tem uma cena na praia que você vai rir bastante, eu não vou falar o que acontece, e é muito legal também ver como mudaram as transformações agora. A gente tem uma cena que ele passa de fusquinha pra Transformers, que é muito bem feita, é uma cena assim que me deixou no cinema, uau, muito legal. Não tem aquela direção do Michael Bay cheia de pirotecnia, de ação, mas é uma coisa muito mais realista, muito mais fofa, que condiz muito mais com o personagem. Com um roteiro muito mais simples e direto que os filmes anteriores, ele tem aquela fórmula certinha, ele só foca na nossa protagonista. Bumblebee ele consegue ser um reboot que a franquia precisava, ele mantém ali um pé na nostalgia de quem gostava dos desenhos, de quem era apaixonado pelos Transformers, e ele também consegue apresentar essa história para uma nova geração. Então é um filme que não é só para os adultos, ele vai conquistar a família inteira. Pode ir no cinema que você vai se divertir, seus filhos vão se divertir, seus pais vão se divertir. É um presentão de Natal e eu achei sensacional. Era uma surpresa para mim, porque eu não imaginava que eu ia me apaixonar tanto por esse filme, que traz aí uma mensagem muito linda no final, e a gente tem um final de fazer chorar mesmo, porque a história da Charlie ela é muito emocionante. É legal porque a gente vê ali todo o desenho dessa geração dos anos 80, com as músicas, as roupas e os problemas da época, e isso é muito gostoso porque é transportado para o cinema de uma maneira brilhante pelo Travis Knight e pelo Steven Spielberg, que volta como produtor nesse filme, e dessa vez ele acerta em cheio. Esse é o melhor Transformers da franquia, eu achei até melhor que o Transformers de 2007, e ele tá com 100% de aprovação da crítica nos Estados Unidos. Todos os críticos amaram esse filme. Eu acho que o problema da franquia tava mesmo no Michael Bay, coitadinho. Gosto muito dele, adoro as cenas de ação, mas ele tava exagerando demais, e os filmes estavam ficando pedantes. A gente não sabe, se a gente assiste o Transformers 3 ou o Transformers 5, a gente não sabe qual a gente tá assistindo, porque era sempre a mesma coisa, não é? E esse filme não, ele é uma aventura que lembra os anos 80, aqueles filmes que passavam na sessão da tarde, e que eu sou apaixonado. Eu acho que o cinema, quanto mais simples ele consegue ser, mais ele consegue conquistar a gente. Nem tudo é feito só de efeitos especiais, mirabolantes, tudo. A gente tem que ter um roteiro bom, e esse filme traz um roteiro sensacional. Outra coisa que vale mencionar é a trilha sonora repleta de clássicos dos anos 80, como The Smiths, a Bonnie Tyler. A trilha aqui tá repleta de músicas que marcaram toda uma geração, que eu sou apaixonado. Eu amo as músicas dos anos 80, e quem gosta vai se deliciar aqui, porque elas fazem parte da trama. Bumblebee, só há um jeito de encerrar esta guerra. Bumblebee é tudo que os fãs sempre pediram, mas não tinham nos cinemas. A gente tem um filme divertido, a gente tem um filme charmoso, a gente tem um filme engraçado, então ele tem uma voz própria, ele foge totalmente ali da franquia Transformers que a gente conhecia, e ele volta um pouco mais ali pro desenho animado que conquistou toda uma geração. E não se engane, a criançada vai amar esse filme também, porque ele traz uma história totalmente nova, então não precisa ter assistido os outros Transformers pra assistir esse, e eu acredito que você vai se apaixonar muito. Eu saí do cinema chorando, eu dei muita risada, eu chorei, e ele tem um final tão fofo, gente, mas tão fofo, que eu tenho certeza que vai conquistar você. Bumblebee, nota 9. Comemora aí, Bumblebee! Esse cara sou eu.
assim que vamos detê-los. Estamos juntos. E eu não vou a lugar nenhum. Meu Deus, estou muito ferrada.